Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de mais um exercício da lista de mecânica e estatística proposta aí pelo professor Sebastião Mendanha da UFG, Universidade Federal de Goiás. Vamos lá. Diz assim, esse é o exercício que ele chamou de avaliação 4.2. Um sistema estatístico é composto por N partículas com spin meio imersas em um campo magnético H. Então eu tenho N partículas com spin meio em um campo magnético H. As partículas são fixas em suas posições e possuem um momento magnético μ. Aqui, esse μ ele representa o magneton de Bohr. Tá? Não confundir com a permeabilidade magnética, por exemplo. Bom, normalmente a gente coloca um μb, né? Mas para não carregar a notação, vamos manter aqui esse μ. O hamiltoniano desse sistema é dado por menos μh somatório de σi, onde σi é mais ou menos 1. Então, o hamiltoniano, que vai me dar aí a energia do sistema, ele é menos μh. Se o σi for mais 1, a energia associada é menos μh para aquela partícula das n, né? Estou somando aqui de i igual a 1 até n. Se o σi for menos 1, então eu estou com spin para baixo, né? E a energia associada é mais μh. Então esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter nesse exercício. Determine a entropia, a energia, o calor específico e a magnetização desse sistema. Finalmente, definindo a suscetibilidade como que igual a derivada de m magnetização com relação ao campo magnético H, com temperatura e número de partículas constante, prove a lei de Curie, ou seja, que a suscetibilidade magnética, é inversamente proporcional à temperatura quando o campo tende a zero. Bom, essas N partículas com spin meio, elas poderiam ser, por exemplo, elétrons, vamos dizer assim. Mas veja que elas estão fixas em suas posições. Então, partículas como os elétrons, que a princípio são indistinguíveis, aqui, por elas estarem fixas, eu consigo dizer quem é a primeira dessa sequência de partículas, quem é a segunda, quem é a terceira, de modo que nesse sentido elas são distinguíveis. Tá? Vamos analisar o problema antes de partir aqui para N partículas. Vamos analisar o problema com apenas uma partícula, N igual a 1. Veja lá, se N for igual a 1, o que não faz sentido do ponto de vista estatístico, já que eu só tenho uma partícula, né? Mas aqui é só para a gente fazer uma contagem. Veja que aqui a energia do sistema está fixa, ela é conhecida, né? Eu controlo ela, de modo que o meu sistema ele não troca energia, tá? Ou seja, eu conheço quando a energia está fixa, ela não há energia saindo do sistema. Eu tenho uma dada energia ali, essas partículas estão imersas no campo H, então para aquele campo H eu tenho uma dada energia. Tá? Então aqui eu vou aplicar os conhecimentos que a gente tem lá do ensemble microcanônico. Tá? Como é que vai ser então? Para n igual a uma partícula, veja o que acontece. Quais são as possibilidades que eu tenho? Aqui eu vou representar por zeros e uns, tá? Mas o que eu quero representar com zero é o spin down. E por 1 é o spin up. Então, para uma única partícula, eu só tenho duas possibilidades. O número de estados possíveis para esse sistema é ou a partícula está com spin down ou a partícula está com spin up. Se ela tiver com spin down, a energia vai ser, como a gente viu ali pelo hamiltoniano, mais μh. Se tiver com spin up, vai ser a energia menos μh.
E a probabilidade? Bom, a probabilidade que a energia desse sistema seja mais μH é uma, uma possibilidade em duas possíveis, né? E que a probabilidade que a energia seja menos μH é também uma em duas possíveis, tá? Totalizando aí 1, né? 1 mais meio, 1. Vamos agora analisar o caso n igual a 2, tá? Eu tenho duas partículas. Eu usei zeros e uns aqui porque, bom, minha graduação, minha primeira graduação foi em engenharia elétrica e a gente costuma usar tabelas verdade, né, que a gente chama, e eu tenho mais facilidade em pensar aqui nessas possibilidades em termos de zeros e uns. Veja que essa primeira coluna aqui da tabela fica 0, 1, 0, 1 e aqui eu repito, só que fazendo 0, 0, 1, 1. Quando a gente for analisar o caso n igual a 3, vocês vão pegar aí a maneira de construir essas tabelas verdade, de modo que eu consiga abarcar todas as possibilidades facilmente. Isso ajuda na hora de enxergar problemas como esse, que você tem duas possibilidades, spin up e spin down, né? Bom, aqui eu já tenho 4 possibilidades. Veja lá. Se eu tenho duas partículas, veja como eu consigo distingui-las. A primeira aqui está com spin down e a segunda também com spin down. Nessa outra configuração eu tenho a primeira com spin down, a outra com spin up. Essa daqui é uma terceira configuração, a primeira com spin up, a segunda com spin down. E aqui uma última configuração possível é as duas com spin up. Veja que agora a energia do sistema para 2 spins down seria mais 2 μH. 2 spins up menos 2 μH. Um up e um down acaba dando, né, a energia associada a esse que se cancela com a desse, e eu fico com zero, tanto aqui para essa segunda configuração quanto para essa terceira linha da tabela aqui. Então, veja só o que acontece. A probabilidade desse primeiro estado aqui, é 1 em 1/4. 1 em 4, né? Eu tenho 4 possibilidades no total. Essa aqui é 1 em 4. Aqui, as outras linhas também. Só que veja, a probabilidade que a energia seja mais 2 μH é 1 em 4. Mas também é 1 em 4 a probabilidade que a energia seja menos 2 μH. Mas e a probabilidade de ser igual a zero? A probabilidade para que a energia seja igual a zero já passa a ser duas possibilidades, né, em 4. Então, nesse sentido aqui, a energia do sistema acaba sendo a mesma para esses dois estados. Então, em termos de energia, esses dois estados são indistinguíveis, mas eu consigo ver aqui, essa primeira partícula, essa segunda na minha cadeia, tá? Bom, vamos analisar o caso agora com 3 partículas. Olha lá. A primeira coluna você vai variando de 1 em 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A segunda coluna, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E a terceira coluna, 0, 0, 0, 0. Né? Agora 4 zeros e depois 4 uns. Dessa maneira eu construo uma tabela verdade e veja que agora eu já consigo notar o que eu vinha suspeitando. Olha só, aqui eu só tinha uma partícula, né? Então, uma partícula, uma posição ali na cadeia, e ela pode ser up ou down, duas possibilidades. Aqui, a primeira posição, duas possibilidades, a segunda também. Então, 2 vezes 2, 4. Tinha 4 possibilidades aqui no total. Para n igual a 3, duas possibilidades para essa primeira, duas possibilidades para essa segunda, duas possibilidades para a terceira, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, que é 8. Bom, então, veja só, analisando agora em termos de números de possibilidades associadas a cada energia. Aqui eu estava falando em probabilidades, agora eu vou usar esse ômega ou ômega para denotar o número de possibilidades de cada uma dessas energias. Ou seja, aqui nesse primeiro estado, down, 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 3 para baixo, a energia é 3 μH.
Para o estado em que a energia é mais μH, quantas possibilidades eu tenho? Bom, para ser mais μH, eu tenho, vamos ver, aqui, down, down, dá mais 2 μH, certo? Menos 1, 2 menos 1, 1 μH. Então, são todos aqueles microestados, essa é a terminologia, em que eu tenho 2 spins down e 1 spin up. Bom, aqui também eu tenho. Então, é um segundo microestado, que eu tenho essa mesma energia. Deixa eu ver, 2 spin... achei mais um. Mais um aqui que eu tenho 2 down e 1 up. E eu não tenho mais. Então, são 3. São 3 estados, microestados, em que eu tenho 2 spins down e 1 up. Vamos ver agora para a energia menos μH. Já para a energia menos μH eu tenho que ter 2 spins up, que aí eu teria uma energia menos 2 μH, e 1 down, que aí eu somo 1, né, mais μH, e aí eu fico com menos μH. Então eu tenho que ter agora 2 up e 1 down. É o caso desse microestado, é o caso desse microestado e é o caso desse microestado. Bom, agora só sobrou um estado. Vocês virem aqui, eu já mapeei esse, 2 down e 1 up, 2 up e 1 down, e agora sobrou apenas esse último caso aqui, que eu só tenho uma possibilidade, que é os 3 spins up. Tá? O que é o spin up ou down? A gente vai acabar utilizando isso mais para frente. Eu tenho uma orientação de um eixo, e se o momento magnético Mi aponta no sentido desse eixo, ele vai ser up. Vamos supor o eixo Z. Se ele for no sentido contrário a esse eixo, ao sentido desse eixo, ele vai ser spin down. O mesmo vai valer para esse campo que eu vou aplicar. Se o campo, que é uma grandeza vetorial, estiver aplicada no mesmo sentido desse eixo, ele vai ser um campo positivo, mais H. Se tiver no sentido contrário, menos H. Tá? Então a gente tem que ter um eixo de referência. Veja então, olha o que aconteceu. 1, 3, 3, 1. Aqui eu tinha 1, 2, 1. Para a probabilidade, eu acabo tendo que dividir pelo número de estados, que são 4. Número total de possibilidades. Mas para cada energia, veja que o número de possibilidades varia. Né? Aqui 1, 2, 1. Aqui 1, 3, 3, 1. 1, 1. Veja que a gente começa a notar um padrão. Aqui, ó, o ômega total, que eu vou chamar assim, para diferenciar desse daqui, que é um ômega para cada uma dessas energias possíveis, o ômega total ele vai ser 2 ao cubo, 8. Aqui nesse primeiro caso, o ômega total foi 2 a 1. Então veja, aqui 2 a 2. Veja então que o ômega total vai ser 2 elevado a n. Como a gente tinha avaliado naquele momento, né, que a gente falou, duas possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades. Se eu tenho n possibilidades, tem que multiplicar todos esses 2, né? Fico com 2 elevado a n. Bom, tem então uma fórmula para o ômega total e para esse número de possibilidades aqui, ó. Veja que aqui esses números aqui me lembram aquele binômio ao cubo, não é? Quando você faz lá a mais b ao cubo, não aparece a ao cubo, 3a ao quadrado b, 3b ao 3a ao quadrado b, né? Eu falei aqui, 3ab quadrado, 1b ao cubo. Aqui, ó, 1, 2, 1 me lembra o binômio ao quadrado, né? Associado aqui com esse n igual a 2, veja. A mais b ao quadrado é a ao quadrado, coeficiente 1, 2ab e 1b quadrado. Tá? A mais b elevado a 1, bom, 1, 1. É o que eu tenho aqui no numerador, né?
acabo tendo que dividir por 2 quando eu quero achar probabilidade. Mas o ômega é 1, 1, aqui é 1, 2, 1 e aqui é 1, 3, 3, 1. Então veja, eu posso denotar o número de possibilidades para cada para cada estado, aqui número de possibilidades para cada estado de energia, tá? Aqui para o 3μh eu tenho o binômio 3, combinação de 3 partículas, sendo que todas estão com spin down, tá? Eu não tenho nenhuma com spin up. Não é isso que eu quis dizer aqui, ó. Todas estão com spin down, energia 3μh. Então, a combinação de 3 partículas, nenhuma com spin up. Aqui, no segundo caso, eu tenho combinação de 3 partículas, sendo que uma delas está com spin up, o que diminui aqui em 1 a minha energia. Eu fico com μh ao invés de 3μh. Aqui, ó, 3 partículas combinadas, de modo que 2 delas estão com spin up. E aí a energia do sistema fica menos μh. Isso aqui não dá 3? 3 fatorial sobre 2 fatorial sobre 1 fatorial. Dá 3. Esse aqui, 3 fatorial sobre 3 menos 1, 2 fatorial sobre 1 fatorial. De novo, 3. E aqui, essa dá 0, né? 3 fatorial sobre 0 fatorial sobre 3 fatorial. 1. E aqui, combinação de 3 partículas, sendo que todas as 3 estão com spin up. Veja aqui para o caso n igual a 1. Eu não tenho que 1 é a combinação de uma partícula, sendo que nenhuma está com spin up. E aqui, combinação de uma partícula, sendo que apenas 1 está com spin up. Se eu quiser a probabilidade, basta dividir pelo ômega total, que é 2 elevado a n, 2 elevado a 1, nesse caso aqui. Aqui, esse 1 é a combinação de 2, sendo que 2, 0, né? O binômio 2, 0. Combinação de 2 partículas, sendo que nenhuma está com spin down. Spin up, desculpa. Aqui, combinação de 2 partículas, sendo que as duas estão com spin up. E aqui, combinação de 2 partículas, sendo que uma delas está com spin up. Então, duas possibilidades. Se eu quiser a probabilidade, divido pelo ômega total. Então, generalizando para o caso em que o número de partículas é igual a n, olha só o que eu encontro. Eu encontro que o número de microestados para energia E, para uma energia E dada, é n fatorial, tá? Dividido por, isso corresponderia a eu colocar o seguinte, n na primeira, qualquer uma das n partículas na primeira posição da cadeia, depois n menos 1, porque eu já gastei uma, né? E assim por diante, então me dá n fatorial. Só que, para a mesma energia, eu posso ter n up fatorial, combinações, ou seja, n up partículas com spin para cima, então n fatorial combinações, e n down partículas com spin para baixo, então eu tenho n down fatorial combinações. Tá? Isso equivale a, bom, esse n down eu posso escrever como n menos n up, que é um complemento do outro, né? Eu tenho n partículas, se eu tiro todas as que estão com spin up, me dá justamente as que estão com spin down. Só tem essas duas possibilidades. E veja que essa aqui justamente é a fórmula do binômio de Newton. N partículas combinadas de modo que n up delas estão com o spin para cima, né? Spin mais meio, né? No caso, no enunciado falou. Bom, o ômega total, veja, voltando lá, aqui, ó, eu não tinha 2 elevado a 1. O que equivale a isso? É eu pegar esse binômio mais esse binômio. 1 mais 1, 2. Depois, ó, 1, o numerador aqui, ó, 1 mais 2 mais 1 dá 4. E aqui, ó, 1 mais 3 mais 3 mais 1
dá justamente o 8. Então equivale à soma desses binômios. Então, o ômega total é 2 elevado a n? É, mas isso equivale também à soma de todos os binômios, sendo que aqui eu tenho nenhuma partícula com spin up, depois só uma com spin up, depois duas com spin up e aqui no final n com spin up. Então eu tenho somatório de todos esses binômios e quem que vai variar aqui? É o número de partículas com spin up. Eu começo em 0 e vou até n. Se eu faço essa soma, eu tenho que achar o ômega total, que também equivale a 2 elevado a n. Tá bom? Bom, vou guardar essa fórmula do ômega para cada uma das energias possíveis, né, do sistema, que é o número de possibilidades, número de microestados que eu tenho com aquela energia E é igual ao binômio de Newton. N combinado com N partículas aqui com spin up. A probabilidade desse estado de energia E, ela é o ômega E, que é o número de estados com essa energia, dividido pelo ômega total, que é o número total de estados que eu tenho para aquele sistema. Número de estados total acessíveis para esse sistema e número de estados com aquela energia específica aqui que eu estou querendo calcular a probabilidade. Beleza? Bom, veja só, aqui a probabilidade ela é dada então, a probabilidade desse estado com energia E é o mesmo, equivale a dizer que é a probabilidade de n partículas, n up partículas, o número de partículas ser igual a k. Vou chamar de k aqui, o número de partículas com spin up. Isso também é equivalente a dizer, k é um número qualquer aqui. Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar, veja que apareceu aqui os binômios de Newton, eu tenho 2 elevado a n aqui, e a gente vai chegar à conclusão de que a energia desse sistema, que foi o que a gente viu aqui para os casos n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3, as energias discretas, né, nesse caso, elas são distribuídas de acordo com uma distribuição binomial de probabilidades. Tá? Veja como é que a gente vai chegar lá. Então, se eu tenho k partículas com spin up, é o mesmo para esse estado de energia, equivale a dizer que a probabilidade que eu quero calcular é aquela de um sistema com n partículas, n down partículas, sendo n do total menos as que são up. Né? Então, isso aqui tudo vai ser equivalente para mim. Então, para esse estado de energia, para todos esses estados, né, com energia, ou esse estado macroscópico com energia E, eu tenho a probabilidade sendo o número de microestados possíveis, que é combinação de n, k a k, sendo que são k aqui partículas com spin up, dividido pelo 2n, que é o número total de microestados acessíveis para o meu sistema. Bom, veja se você concorda comigo. Essa probabilidade não pode ser reescrita assim? N, combinação de n, k a k, que multiplica meio elevado a n. Não é isso aqui? Esse 2 elevado a n está no denominador, eu posso reescrever isso como meio elevado a n. E mais, eu posso reescrever isso como meio elevado a k, que multiplica meio elevado a n menos k. Onde eu estou fazendo aparecer, ó, número de partículas com spin down, número de partículas com spin up. Aqui eu conservo a base, somos os expoentes, fico com meio de n. Ora, vindo para cá, ó, veja que se eu chamo meio como sendo a probabilidade de uma partícula ter esse spin up, que é igual, vejam, 1 menos p, na distribuição binomial, eu não preciso que elas sejam necessariamente iguais, mas aqui
a probabilidade é igual sim. Ou é meio de uma partícula ter o spin up e meio também. São duas possibilidades, é uma em duas para cada um desses estados, up ou down. Bom, veja como eu escrevi então P elevado a K e 1 menos P elevado a N menos K. Chamei o P aqui, o meio de P, é a probabilidade, realmente, up ou down, 1 em duas. Então, de fato, a minha energia, essa aqui é justamente a distribuição de probabilidades de uma distribuição binomial, tá? Com parâmetros N, onde N é o número de partículas que eu tenho nesse sistema, e probabilidade P, N e P, né? São os dois parâmetros da distribuição binomial. Então é isso, a minha energia, aqui eu mostro para você que a minha energia, a energia do sistema, ela se distribui, você tem possibilidades, e essas possibilidades, elas seguem uma distribuição binomial com parâmetros N e P, onde N é o número de partículas e P é a probabilidade de cada um, né, desses estados spin up ou spin down. Beleza? A gente vai fazer uma pausa por aqui. Essa foi uma introdução para esse problema, um problema grande aqui, né? Vamos parar aqui. Essa vai ser só uma introdução para a gente entender aqui a contagem, né, do que a gente está fazendo dos microestados. E isso para o ensemble microcanônico é fundamental. Você conta os estados e a partir disso você consegue determinar a entropia e em seguida praticamente tudo que você deseja aí calcular para o seu sistema, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, gostado. Se gostaram, deixe aí a sua curtida, o seu like, se inscreva no canal e passe aí para mais gente, para a gente difundir esse conhecimento aí de mecânica e estatística, beleza? Esse foi o problema que a gente chamou ali de avaliação 4.2 da lista de mecânica e estatística da turma aí de 2023, semestre 1, do professor Sebastião Mendanha, lá da Universidade Federal de Goiás, beleza? Valeu aí, pessoal!